Eu quero desejar à igreja a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Primeiramente, eu quero dizer que para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nesta noite pregando a palavra do nosso Senhor. Muitos aqui já me conhecem, né? Quando eu estava no mundo. E hoje, para mim, é um motivo de muita alegria estar falando daquele que mudou a minha história, daquele que mudou a minha vida, daquele que me restaurou. E eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Nelson, pastora Tatiana, que Deus continue abençoando vocês e o seu ministério em nome de Jesus. Amém, igreja? Sem demoras, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do seu versículo 23. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Aleluia, Deus. Todos já acharam? Amém? Olha o que diz a palavra do nosso Deus. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Mais uma vez. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Glória a Deus. Antes de iniciar a palavra, eu gostaria de fazer mais uma oração, né? Sempre quando eu vou pregar, eu costumo orar antes de iniciar a palavra em nome de Jesus. Feche os seus olhos, igreja. Espírito Santo, Espírito da verdade, meu Deus, diante da tua igreja, diante, meu Deus, da tua noiva, eu quero dizer que eu estou totalmente dependente do teu Espírito. Deus, que nessa noite o Senhor fale com o teu povo. Fala, meu Deus, com a tua igreja. Eu sei a responsabilidade que é pregar a tua palavra. É por isso, Espírito Santo, que eu te peço auxílio nesta noite. Meu Deus, que eu diminua para que o Senhor cresça e a tua presença fale com todos que aqui estão. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do seu versículo 23, nos conta o exato momento que o povo de Israel estava diante de uma batalha, que o povo de Israel estava diante de um gigante chamado Golias. A Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel vê a altura, a estatura, quando o povo de Israel vê o tamanho de Golias, o tamanho da sua lança, o tamanho do seu escudo, o tamanho dos seus braços, das suas pernas, o seu tamanho, o povo fugia e temia de diante dele. E o Espírito Santo me deu uma revelação muito forte, eu quero compartilhar com você. O povo que estava diante de Golias era o povo de Israel, não era
qualquer povo. Amém, gente? Não era qualquer pessoa. O povo que estava diante de Golias foi o povo que viu Deus abrir o mar vermelho. O povo que estava diante de Golias foi o povo que viu Deus ferir os egípcios com prata. O povo que estava diante de Golias foi o povo que no deserto contemplou as maravilhas, os prodígios, que contemplou o poder de Deus. O povo que estava diante de Golias foi o povo que Deus ia na frente, pelejava por eles e eles voltavam vencedores, eles voltavam com triunfo nas batalhas. Esse foi o povo que estava diante de Golias. Só que a minha e a sua Bíblia vai nos dizer que quando eles viram Golias, fugiram e temeram. E naquele momento o medo fez com que o povo de Israel esquecesse toda uma história que eles tinham com Deus. Naquele momento o medo fez com que eles esquecessem que o Deus que estava com eles era o Deus invencível nas batalhas. Naquele momento o medo fez com que eles esquecessem que Deus os libertou com mão forte das mãos de Faraó. Naquele momento o medo fez com que o povo esquecesse quem era Deus. É isso que o medo faz. O medo faz a pessoa retroceder. O medo faz a pessoa por um momento esquecer o Deus que está na vida dela. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que ultimamente Golias tem se levantado contra a sua vida. Ultimamente Golias tem afrontado você. E por um momento o medo fez você esquecer do Deus que é na sua vida. Fez você esquecer do Deus que peleja por você. Golias tem se levantado e pedido para você: eu vou matar o seu filho nas drogas, eu vou acabar com o seu casamento, eu vou destruir a sua vida. E as afrontas de Golias têm feito muitos que estão aqui nessa noite temer. Mas Deus manda eu dizer algo para você nessa noite: não temas, porque maior é o teu Deus do que esse Golias que tem se levantado contra a tua vida. Não temas, porque maior é o Deus vivo que peleja por ti do que as afrontas de Golias. Quantos que têm esquecido quem você é? Estou diante de pessoas guerreiras aqui nessa noite. Pessoas que já venceram batalhas e batalhas com Deus. Pessoas que já viram Deus agir, que já viram a mão de Deus operar na sua vida. E hoje a afronta tem feito você se esquecer quem você é. Tem feito você se esquecer do Deus que está contigo. Lembre-se quem você é. Quantas batalhas você não já venceu? Quantos gigantes você já não derrubou com Deus? E não vai ser esse que vai te vencer. Não vai ser esse que vai te parar. Não dê ouvido às afrontas de Golias, porque o teu Deus é maior. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: o teu Deus é maior do que as afrontas de Golias. O teu Deus é maior. A Bíblia vai dizer que Golias, ele se levanta afrontando o povo de Deus. Tem alguém aí que possa me derrotar? Tem alguém aí que possa me vencer? Só que Golias não sabia que ele estava mexendo com o povo escolhido. Golias não sabia que ele estava mexendo com o povo de Deus. E quem mexe com quem é de Deus, como diz um louvor, né? Não adianta. Ajude, igreja, me ajude. Não adianta levantar contra os ungidos. Mexer contra os ungidos é brincar com fogo.
Quem mexe com quem é de Deus está mexendo com fogo. Quem mexe com quem é escolhido, é separado, está mexendo com fogo. E Golias se levantou afrontando. Golias se levantou arrotando vitória. Só que Golias não estava se levantando contra qualquer pessoa. Golias não estava se levantando contra qualquer povo. Golias estava se levantando contra o povo de Deus. Entenda, você não é qualquer pessoa. Você não é uma pessoa sem dono. Teu dono é Deus. Deus é contigo. Você não está só. É questão de tempo para Golias cair por terra. Então Golias começa a se levantar, a afrontar o povo que era de Deus. Surge um menino pequeno que ninguém dava nada, gentil, de gentil aspecto, ruivo, que ninguém dava nada, e pergunta: o que é que vão dar para o homem que derrotar a esse gigante? Aí o povo, as pessoas não acreditaram, as pessoas não deram crédito, olharam para a aparência de Davi e acharam que Davi não iria conseguir derrubar aquele gigante. Só que Davi foi contra Golias em nome de quem? Do Senhor dos exércitos. E quem peleja com Deus não perde batalha. Quem peleja com Deus não perde guerra. Quem peleja com Deus não é envergonhado. O que é que vão dar para o homem que derrotar esse gigante? Vão dar a mão da filha do rei em casamento, e a sua casa será isenta de impostos. Aí Davi diz: hoje eu vou mostrar que Deus é com o povo de Israel. Hoje eu vou mostrar que ele se levantou contra a pessoa errada, que Golias está afrontando as pessoas erradas. Ele se levantou contra o povo de Deus. Quem é? Pois esse incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo. E a Bíblia diz que quando Golias vê Davi, ele zomba, ele diz: quem sou eu para você vir a mim desta forma? Ainda hoje eu vou te derrotar, vou cortar a tua cabeça e vou jogar o seu corpo para as bestas feras do campo. Aí Davi disse: tu vem contra mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos. Davi, ele tinha a certeza de quem estava com ele. Observe uma coisa: Davi, ele já sabia que aquela vitória seria do povo de Israel, porque Davi tinha convicção de que Deus estava com eles. Só que o povo, naquele momento, o medo fez eles esquecerem disso. Mas Deus levanta Davi para fazer eles se lembrarem que ele estava com o povo e estava com Davi. E eu quero dizer algo para você nessa noite: não importa o tamanho do Golias que tem se levantado contra você, não importa o tamanho do Golias que tem se levantado contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua saúde. Não importa o tamanho do Golias que tem se levantado contra a tua vida. Deus, ele é contigo. E quando Deus é com alguém, Golias cai por terra. Quando Deus é com alguém, o inimigo pode até se levantar, Golias pode até se levantar, mas se levanta para cair. Esse Golias que tem se levantado contra a sua vida vai cair por terra, porque Deus, ele é contigo. Quantos podem dizer nessa noite: Deus, ele é comigo? Eu creio que Golias vai cair por terra. Fala mais uma vez: Deus, ele é comigo. Eu creio que Golias vai cair por terra. Tenha essa convicção: Deus, ele é contigo. Pode se levantar o que for,
Pode se levantar o Golias que for. Deus não vai permitir que ele prevaleça. Deus não vai permitir que ele tenha vitória sobre a sua vida. Porque quando Deus está com alguém, ele não permite que a pessoa saia perdedora de uma batalha. A Bíblia vai dizer que lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Pensaram que eles iam se queimar. O rei estava de fora só esperando ver os ossos se queimarem, ver Sadraque, Mesaque e Abidnego se queimarem. Só que quando ele olha para dentro da fornalha, ele diz: eu não joguei 3 porque tem 4. E ainda dançando. Sabe por quê? Porque quando Deus está com alguém, a fornalha ele até permite, mas ele não permite que o fogo queime. Quando Deus está com uma pessoa, podem lançar ela na fornalha, podem lançar ela na fornalha aquecida 70 vezes 7, mas Deus não permite que ela se queime. Deus não permite. Deus é com você. Ele não vai permitir que você se queime nessa fornalha. Ele não vai permitir que você perca essa batalha. Ele não vai permitir que você saia envergonhada, porque Ele é contigo. Pegaram Daniel, lançaram na cova dos leões e esperaram também Daniel ser devorado pelos leões. Só que a palavra de Deus vai dizer que Deus desceu e fechou a boca do leão. Olha aí, Deus permite até entrar na cova dos leões, mas não permite que os leões devorem. Quando Deus está com alguém, a pessoa pode até ser cercada por leões, mas Ele não vai permitir que ela sofra dano algum. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Esse é o Deus que está contigo. Esse é o Deus que está na tua vida. Então não temas, porque temeis. Se você já sabe a grandeza dele, se você já sabe que ele é contigo, a Bíblia diz que ele faz da terra os cabelos dos seus pés. Aleluia. A Bíblia diz que ele pega as águas do universo como se fosse uma gota na palma de suas mãos. A Bíblia diz que ele comanda o tempo, comanda o vento, que ele mede os céus a palmos. Ele é grande, ele é poderoso, ele é invencível nas batalhas. Ele é o seu Deus. É esse Deus que está contigo. É esse Deus que está na tua vida. O Deus grande, o Deus poderoso, o general de guerra, Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Deus Sabaote. É esse Deus que está na tua vida. E Ele manda dizer para você nessa noite: minha filha, não temas, não se atemorize, porque eu estou contigo. Para Jesus, olha, precisou Davi se levantar para o povo entender que Deus estava com eles. A Bíblia, ela vai nos dizer que Jesus estava no barco com os discípulos. Olha o que o medo faz. E Jesus estava dormindo. E aí uma grande tempestade se levanta. Os ventos se levantam. E os discípulos começam a se atemorizar. Assim diz a Bíblia: Mestre, não se importa que pereçamos. Jesus disse: porque temeis, homens de pequena fé. Ou seja, porque temeis, se quem está no barco sou eu. Porque temeis, se quem está no barco é aquele que manda no vento, é aquele que manda no mar, é aquele que acalma a tempestade, é aquele que faz gigantes cair por terra. Porque temeis, se eu estou no barco. Jesus está no teu barco. Seu barco não vai afundar. Eu aprendi, esqueci o nome agora. Mas o nome mesmo. Jesus. Eu aprendi, Jesus, que Jesus no barco não é a ausência de tempestade.
Jesus estava lá com Davi, com o povo de Israel. Deus estava lá, mas ele permitiu que Golias se levantasse. Olha, Jesus num barco não é ausência de tempestade. Jesus num barco não quer dizer que tempestades não vão se levantar. Não quer dizer que o inimigo não vai se levantar. Vai se levantar sim. E nós que somos cristãos sabemos disso, que o inimigo se levanta. Mas eu aprendi que Jesus no barco não é ausência de tempestade, mas é garantia de que o barco não vai afundar. Pode se levantar o inferno inteiro contra a minha, contra a tua vida. Pode se levantar quantos inimigos forem, mas nós não iremos cair, nós não iremos afundar. O nosso barco vai permanecer sobre o mar, porque aquele que está no nosso barco é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Deus, Ele me enviou aqui hoje. Eu digo para vocês que eu não tive tempo, minha vida é muito corrida. Eu não tive tempo de parar para estudar. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com algumas pessoas que estão aqui. Deus, Ele me enviou aqui hoje para dizer para você: não temas, minha filha. Não temas, meu filho.